tantos outros meios de comunicação aí vão servir de prova de que não era por falta de tempo que a gente não orou. Porque você tem tempo para mandar mensagem, para entrar em Facebook, para colocar foto na internet, e isso gasta tempo. Não venha dizer que você não tem tempo, você para. E mesmo em lugar que você não pode. Tem gente que no trabalho sabe que não pode usar o computador para isso, mas faz. Inclusive pecando, mas faz. E não tem tempo para orar. Como é que você vai dizer diante de Deus? Eu não tive tempo, Senhor, para orar. E nós temos muitos motivos para orar, queridos. Nós temos que orar pelas nossas famílias, pessoas que não são crentes ainda, que vão se perder na volta de Cristo. Nós temos que orar pelo nosso país que está em crise moral, crise espiritual. Nós temos que orar pelas nossas igrejas que estão cheias de pessoas, mas vazias de crentes, fervorosos. Só tem, muitas vezes a gente está tentando, tateando ter uma comunhão com Deus, uma vida espiritual mais adequada. Isso prova a nossa fragilidade teológica, moral também na igreja. Quantos escândalos na igreja, queridos? Quantos maus hábitos praticados pelos crentes? Quantos desatinos praticados pela igreja? Mesmo protestantes. Pastores caindo no adultério. Gente caindo a toda hora. A gente no trabalho não muda nada. Crentes que são patrões que tratam empregados iguais aos que não são crentes. Empregados que trabalham como se não fossem crentes. Pais que não educam os filhos, filhos que não amam os pais, mesmo na igreja, divórcio na igreja, um número crescente. E nós não estamos orando por essas coisas. A família está degringolando, ladeira abaixo. E nós estamos, às vezes, achando que eu não tenho tempo para orar. E achando que no Facebook eu vou resolver alguma coisa. Com e-mail eu vou resolver alguma coisa. Deus, querido, está disposto a nos abençoar. Mas Ele diz, orai. E lá Paulo diz, orai sem cessar. Como é a sua vida de oração? Você tem o hábito de orar mesmo? Você tem um horário certo para orar? Você tem um lugar certo para orar? Jesus tinha um lugar certo, a hora certa. Jesus ia no monte, no Getsemane, como de costume, diz lá no texto, quando ele foi a última vez. Ele foi lá como de costume. Ele tinha o hábito de orar à noite. Trabalhava no outro dia e à noite ele passava na presença do Senhor. Queridos, em terceiro lugar, existe uma dica aqui muito importante nesse texto de Marcos, que vai de encontro àqueles que acham que eu agora vou esperar a volta de Cristo, vou deixar de trabalhar, vou deixar minha família, minha esposa. Trabalho não é incompatível com a vida espiritual. Trabalho é uma bênção que faz parte da nossa vida espiritual. E Jesus disse aqui, é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade a seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Ou seja, ele diz que as pessoas devem trabalhar enquanto esperam a volta do Senhor Jesus. Ele não deve abandonar a nossa vida diária. Devemos orar, devemos vigiar e devemos trabalhar. Se você me perguntar, pastor, o que é que eu devo fazer até a volta de Cristo? Eu diria essas três coisas. Ore, vigie e trabalhe. E trabalhar inclui estudo, treinamento, cursos de capacitação e o trabalho em si. O seu trabalho, a sua vocação, aquilo que você faz para o qual você foi chamado por Deus para fazer. Na Idade Média, querido, era que a igreja pensava que trabalho que agradava a Deus era só ser pastor ou ser padre. A igreja católica separou o mundo em dois, criou uma dicotomia inadequada, baseada na filosofia grega. Então você tem o clero, que é o sagrado, que quem trabalha no clero, trabalha com o sagrado e é superior às demais profissões que existem no mundo. Quando houve a reforma, Lutero disse que o ordenhar de uma vaca é tão sagrado quanto pregar um sermão. E ontem eu me lembrei, Jairzinho lembrou isso ontem, no sermão no estudo que ele deu aos jovens, de um sapateiro que se converteu e perguntou a Lutero, Lutero, o que é que eu devo fazer para agradar a Deus? Lutero disse, faça o melhor sapato que você puder e venda pelo preço justo. Ele tomou um susto e ficou pensando que não, mas ele não é para abandonar tudo e ser padre? Ou ir ser monge? Não, filho. Sua profissão glorifica a Deus. Se você fizer com zelo, como se fosse para o Senhor. Você não está fazendo só para homens. Nossa profissão é vocação de Deus. Toda profissão é vocação de Deus. Ser médico, ser advogado, ser promotor, ser juiz, ser delegado, ser policial, é uma vocação. Você já pensou, queridos? O cara tem vontade de ser policial. Já pensou que profissão?
Mas tem gente que não sabe fazer outra coisa. Deus dá a vocação a eles. Eu vou ser policial. E ser policial em São Paulo. Ou então no Rio de Janeiro. Vou ser policial e vou trabalhar lá no quartel onde tem as piores favelas. Você já pensou nisso? Já pensou na família do policial que fica em casa todo dia quando ele sai? Já pensou seu pai policial vestindo uma farda nesse país? De manhã, para sair do trabalho. E ele sai com 38 na cintura, uma farda, um colete, e ele sai feliz, dizendo: eu vou cumprir o meu dever. E o policial crente vai lá e cumpre o seu dever como o melhor policial que possa ser, porque é a vocação dele. Ele não precisa deixar de ser policial para estar preparado para a volta de Cristo. Ele precisa vigiar, orar e ser o melhor policial que ele possa ser. Não precisamos deixar o nosso trabalho. Quando Jesus voltar, querido, Jesus vai encontrar pessoas trabalhando, e ele enfatiza isso. Né, que lá vão ter pessoas trabalhando. Mateus 24, eu quero ler alguns textos e eu termino, querido. Mateus 24, 40. Aqui ele fala que a cada um deu a sua obrigação. E a gente sabe que os talentos e as vocações para o trabalho são todas dadas por Deus, sim. Eu quero que você encare o seu trabalho. Pastor, o que é que isso tem a ver comigo hoje? Eu quero que você encare o seu trabalho como uma vocação que Deus lhe deu. E como algo bom que Deus lhe deu. Você está trabalhando nele porque Deus lhe deu primeiro uma vocação. Deu primeiro capacidade, talento. E que ele, não sendo contrário à lei, não sendo desonesto, não sendo contrário à vontade de Deus, ele é uma bênção para você. Não vai pensar aqui também que Deus é favorável ao tráfico de drogas, à prostituição. Isso não é profissão. Sinceramente. E tem um equívoco histórico aí, sociológico, que toda vez que a gente escuta, dói no meu coração. E deve doer muito no coração de Deus e no coração dos agricultores. Porque tem gente que diz que a profissão de prostituta foi a mais antiga do mundo. Isso é a pior mentira que o diabo já inventou. A mais antiga profissão foi a de agricultor. Deus colocou lá o homem no jardim do Éden, para o lavrar e o cultivar, para cuidar dele. Não foi, a prostituição é um desvio do coração do homem. Não é profissão. É um desvio que não deveria existir. Mas é por causa da maldade do homem que ela existe. O adultério, a prostituição, o homicídio, todas essas coisas são. Imagine você ser matador profissional. Vamos já profissionalizar a profissão de assassino, com carteirinha e tudo. Nós não podemos fazer isso. A profissão tem que ser também, as profissões que Deus colocou para o homem fazer não foram essas. E em Mateus 24, 40, ele diz assim, vamos ler juntos aí? Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia em que vem o vosso Senhor. Então, trabalhe, continue trabalhando. Seja um bom trabalhador em tudo que você fizer. E quando você tiver uma profissão, inclusive você talvez não saiba que é a sua vocação. Saiba que não é o lugar que você vai definitivamente terminar os seus dias. Você não vai se aposentar naquela função. Mas enquanto você estiver lá, querido, faça com alegria. Faça bem feito. Faça para a glória de Deus. Tem 2 textos que eu queria que você considerasse também nessa noite. Colossenses capítulo 3. Porque, sabe por quê? E Paulo diz aqui, por que você deve fazer bem feito? E cobrar um preço justo. Eu não vou me ater nesse detalhe, mas era muito importante pensar sobre esse preço justo. Que indecência, que imoralidade existe no Brasil, queridos, quando as pessoas, por região, por cara, vendem o produto por um preço diferente. Dona Granja Viana, o preço no espetinho de carne é R$10. Mas se eu tiver lá na Barra Funda, o espetinho é R$2. Do mesmo espetinho. Que injustiça! Não se pode cobrar por lugar, por cara. Tem que cobrar o preço justo. Seu lucro não pode ser agora vem Copa do Mundo. O que é que vai acontecer no nosso país? Inflação absurda das coisas. Uma água mineral, R$12. Aeroporto, uma água mineral, são os olhos da carne. Isso porque sabe que você não pode sair de lá para comprar porque não tem nada ao redor. Tudo absurdo.
E nós estamos pecando. Isso é pecado, isso é usura. Usura, injustiça. E nós precisamos não praticar essas coisas, os crentes, mas fazer o melhor por preço justo. Colossenses 3:22. Quero ler junto com os irmãos também. O que é que ele diz aí? Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estás servindo. A pessoa que está lá na bilheteria de um jogo de futebol, ela está servindo ao Senhor e servindo ao próximo. O guarda de trânsito está servindo ao Senhor e ao próximo. Nós temos que ter essa noção. Tudo que eu estou fazendo, Deus está olhando e Ele vai me recompensar segundo a motivação do meu coração quando eu estiver fazendo aquilo. Então, queridos, reivindique seus direitos, mas faça bem feito o seu trabalho. Seja honesto, trabalhador, pontual, firme naquilo que você faz. E outro texto, não precisamos ler, mas eu vou só citar, 1 Coríntios 10:31. Paulo diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Deixa eu concluindo, queridos. Esse sermão faz sentido para quem é crente. E você vai estar preparado. A primeira coisa que você tem que fazer para estar preparado é entregar sua vida a Jesus como seu Salvador. Depois de entregar a vida a Jesus, aí você vai poder orar, você vai ter desejo de orar, você vai ter desejo de vigiar e você vai trabalhar para a glória de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você muito séria: se você ainda não se converteu, você não entende isso como sendo um dever seu. E não podemos esperar diferente de você. Porque para você, Deus não tem nenhum sentido na sua vida. Você não vive para a glória dele, não quer viver. Mas saiba de uma coisa: isso significa dizer que você está perdido. Significa dizer que você está bem. E que você deve agora, querido, pensar nisso e mudar de atitude em relação a Deus e a Cristo Jesus. E dizer: Senhor, eu agora creio que o Senhor existe. E mais, que o Senhor é juiz de toda a terra. E que um dia o Senhor, eu vou ter que prestar conta diante de Ti. A volta de Cristo vai significar que vai começar o dia do juízo. E vai começar mesmo. Você vai prestar conta. Não vai ter como você fugir desse dia. E você vai ter duas opções. Ou você vai esperar esse dia. Quando chegar esse dia, você vai se alegrar e vai dizer: ó Senhor, obrigado, graças a Deus chegou o grande dia. Ou você vai lamentar, dizer: por que eu não entreguei minha vida a Jesus? Por que eu não vivi de acordo com o que foi ensinado na Escritura? Tanto que eu ouvi, tanto que eu fui exortado a fazê-lo. Queridos, que você não esteja nessa segunda condição, mas na primeira, de esperar a vinda de Jesus, dizendo: Hosana, ora vem, Senhor Jesus. Que o seu coração possa ferver por Cristo e almejar a volta de Cristo, porque será o dia da vitória do nosso Rei, porque será o dia de gozo, se você já tem Jesus. E se você já tem Jesus, queridos, você vai esperar da forma como você aprendeu hoje à noite. Você ora, você tem uma vida de oração. E eu sei, se você não ora, porque você não entregou sua vida a Jesus ainda, você pode fazê-lo, entregar sua vida a Jesus e começar a ter uma vida de oração. Mesmo que você esteja aqui na igreja há muito tempo, mas você não ora, é evidência que você não entregou sua vida a Jesus ainda. Você não tem ainda Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você não vigia, é porque você ainda não entregou sua vida a Jesus, não tem outro motivo. E se você ainda não trabalha para a glória de Deus, fazendo tudo com prazer, sabendo que é para o Senhor, é porque o seu coração ainda está distante de Deus. E você precisa se converter, mesmo você que esteja na igreja. Mesmo você que nasceu num lar evangélico, mas você ainda não tem isso em você, você está precisando nascer de novo. Que você pode fazer, Deus pode fazer essa mudança na sua vida hoje. E nós vamos orar, queridos. Eu quero orar com você. Se você entendeu isso, queridos, se você tem dificuldade para orar, tem dificuldade para vigiar, tem dificuldade de trabalhar para a glória de Deus, como diz a Bíblia, você precisa entregar a sua vida a Jesus. E se você já é crente, já faz essas coisas, você pode melhorar. Amém, queridos? Você pode sair daqui desafiado a dizer assim: a partir de hoje eu vou melhorar mais na minha vida. Tem coisas que tem que ser melhorar, então a partir de hoje eu vou colocar em prática essa melhora. E Deus vai lhe ajudar
você orar e pedir a Deus que melhor. Vamos ficar de pé, queridos, e cantar o hino. Não é o hino que está no boletim, a gente mudou um pouco, mas é o hino 100 e... Queria que eu passei para ti. 297, queridos. Vamos cantar com alegria. Eu não quero que você saia daqui triste, não, queridos. Quando o Senhor fala conosco, é para nos alegrarmos. Mas se você sai triste aqui porque está sendo desafiado e reconhece que tem coisa para melhorar, também vou ficar feliz, porque a tristeza do Senhor, diz Paulo, não é para a perdição, mas para a salvação. 297, chamada final. Ajuda os que não têm nada a cantar junto conosco. Quando lá no céu descendo para o seu Jesus voltar e o carinho de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Amém. Senhor, nós cantamos esse hino com a verdadeira esperança, Pai, de que um dia estaremos contigo, ó Pai. Porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus, o teu Filho, para morrer por nós e nos salvar. E nos ensina, Pai, como nós devemos viver. Pai, agora, se aquele que ainda não tem Jesus possa entregar a vida a Ti como Salvador e possa começar a andar da forma como a Tua palavra ensina e nós meditamos nessa noite. E ajuda nós, para os crentes, a não descuidarmos da nossa vida espiritual. Ajuda a entender, Pai, que é uma das coisas mais importantes da nossa vida, é zelar pela nossa vida espiritual, orando, vigiando e trabalhando como para o Senhor. E pararmos, Senhor, muitas vezes de reclamarmos e de murmurarmos. Seja, Senhor, pelas coisas que não temos, porque não pedimos. Seja pelas coisas que temos e muitas vezes achamos que as outras dos outros é melhor do que o que nós temos. Tira do nosso coração, Pai, a cobiça. Dá-nos contentamento com o que nós temos. Seja com o trabalho, seja com o nosso salário. Mas que esse contentamento, Pai, e as coisas que ainda possamos ver que precisam melhorar, possamos colocar diante de Ti em oração. Que confiemos, Pai, no Senhor e no meio que o Senhor nos deu, que foi a oração, para ver as coisas acontecerem de maneira diferente. E nos ajuda, Pai, a não descuidarmos da nossa vida espiritual, a sairmos do modo soneca, Pai, a deixarmos, Senhor, de dormir, Pai, a cumprirmos os nossos deveres para com o Senhor, com alegria, com prazer. Nós oramos, Pai, guarda os nossos irmãos nessa noite. Guarda cada um de nós, a mim, Senhor. Abençoa a minha família, ajuda-nos, Senhor, a coordenar o nosso lar, a organizar o nosso lar, dispor as coisas da nossa vida, de maneira que te agrade, Pai. Ajuda-nos a sermos bons pais, boas mães, bons maridos, boas esposas, Pai. Pai, bons filhos. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, nos relacionamentos, Pai, interpessoais. Seja em casa, seja, Senhor, no namoro. Deus amado, ajuda-nos como igreja
a nos amarmos como o Senhor espera que a igreja ame. Ajuda a gente, Pai, em qualquer dificuldade. Nós clamamos, Pai, porque do Senhor vem a vitória. Do Senhor vem o nosso socorro, Pai. E a Ti nós clamamos por socorro, Pai. Abençoa aqueles que não têm uma fé salvadora, ilumina e dá-lhes essa fé salvadora. Pai, abençoa aqueles que estão precisando de um trabalho, Pai. Abre portas, Senhor, dentro da sua especificidade, Pai, daquilo que Ele de fato sabe fazer, da sua vocação, do seu talento, Pai. Abençoa, Senhor. Viva os seus enfermos também. Oramos, Pai, pela Karen, ó Deus, da Ambrósia. Oramos, Pai, pela Ângela da Ambrósia, Pai, que está enferma, Pai, com câncer. Oramos pela Dona Francisca, Pai, vizinha da nossa irmã Marta, que também está com câncer, ó Pai. Nós oramos porque cremos que não há impossível para Ti, ó Deus. O Senhor pode curar. Oramos pelo seu Arnaldo, Pai, que também está com câncer. Oramos pedindo a cura para ele, ó Deus. Oramos pelo João Carlos, Pai, que está hospitalizado, Pai, por causa de um acidente de moto. Pedimos que o Senhor, Pai, o visite com cura, Pai. Seja qual for o estado dele, Pai. Os médicos muitas vezes não sabem o que fazer, mas Tu tens, Senhor, nas Tuas mãos a vida e a saúde para nos dar, Pai. E pedimos por ele, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Rogamos, Pai, também pela nossa vida aqui, pelos nossos lares, pela nossa casa. Guarda-nos de acidente, livra-nos do mal, leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares. Afaste de nós as pessoas que queiram nos fazer mal. Que o Senhor nos proteja, Pai. Que o Senhor nos guarde, Pai. Ó Deus, guarda a nossa entrada e a nossa saída, como diz a Tua palavra, Senhor. Seja, Senhor, o nosso refúgio e fortaleza a todo momento. Ajuda-nos emocionalmente. Tira, Pai, a tristeza, a depressão, Senhor, daqueles que estão, Senhor, tendentes à depressão. Dá alegria, Senhor. Enche os corações de alegria. Pai, essa é uma doença que tem afetado as pessoas e sobre a qual nós oramos agora, pedindo que o Senhor repreenda, Pai, na vida do Teu povo. Essa doença da tristeza, da angústia, da depressão. Pai, a Tua palavra diz que o fruto do Espírito é a alegria, e que o Senhor coloca alegria nos corações, Pai. Converte para aqueles maridos das irmãs que ainda não são crentes, pois só o Senhor tem na mão o coração do homem e pode converter. Converte também aquelas irmãs que ainda não são crentes, Pai, das pessoas que são da igreja. Pai amado, tem misericórdia em nós. Usa-nos para a Tua glória. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão. Abençoa a igreja. Recebe, Senhor, como um aroma suave na Tua presença as nossas orações. E nós oramos, Pai, não porque merecemos, mas por meio de Cristo Jesus. Pelos méritos de Cristo nós nos chegamos a Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um dos irmãos, hoje e para todos sempre.